O Senhor nos ama de uma forma tão grande. E hoje é o nosso culto de ceia, né? Um memorial ao Senhor. E lembrarmos a morte e a ressurreição dele, aquilo que ele fez por nós, o propósito de Deus para as nossas vidas. É tremendo assim aquilo que Deus, que o Senhor Jesus Cristo fez ali na cruz do Calvário por mim e por você. Aleluia. Abre sua Bíblia na carta de Paulo aos Filipenses. O Senhor gosta de estar com quem ama. Amém? E nós somos amados de Deus, por isso Ele está aqui. Diga para a pessoa que está do seu lado: Deus te ama. Jesus te ama. Fala assim: Ele gosta de estar com as pessoas que Ele ama. Amém? Filipenses capítulo 2, versículo 5. Carta do apóstolo Paulo. Olha só. A voz do Senhor troveja sobre as águas. Deixa ele falar. É como a de trovão, né? É dizer o salmista. Mexe com a gente. Chacoalha. Faz tremer. Aleluia. Versículo 5: de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas esvaziou-se, mas a si mesmo se esvaziou, fazendo semelhante ao homem, e achando na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte e morte de cruz. Está muito alto, pessoal? Ok? Paulo está falando aquilo que o Senhor fez e os mesmos sentimentos que tem que haver na nossa vida. E pensando nisso, né? Diz que o Senhor, Ele se esvaziou a si mesmo, tomando a forma de homem. Você consegue imaginar isso? Deus de glória, assumindo a forma de homem. Ontem nós fomos no casamento de um primo meu, e ontem a gente encontrou, todos os primos estavam lá. Todos os primos estavam lá, e alguns amigos meus estavam lá. Eu tenho na realidade 3 primos que moravam em Curitiba, eles nasceram em Curitiba. E eu me lembro que praticamente todos os anos, na época de julho, nós íamos para Curitiba, gente. A BR ainda não era duplicada, você imagina o transtorno, né? Era 4 horas para chegar em Curitiba, naquela época. A minha avó até fazia uns bolinhos de carne para comer em Joinville, que o ônibus parava em Joinville, para comer ali em Joinville, né? Porque era 4 horas de viagem. E pega a mala e põe mala. E eu estava olhando ontem para eles. Disse, era um transtorno, gente. Frio. A gente ia para lá, não tinha água na torneira, que congelava a água na torneira, né? E sempre aquela coisa, né? Daí dormia tudo no mesmo quarto, daí então era acostumado. Daí eu passava ali as minhas férias ali. Mas no outro ano nós estávamos fazendo a mesma coisa. E no outro a mesma coisa. Porque é bom estar perto das pessoas que a gente ama. É muito bom estar perto das pessoas que a gente ama, não é verdade? Meu Deus, eu odeio acampar, gente. Eu odeio barraca de campo e nunca me convide para acampar. Mas eles vinham para cá.
E algumas vezes nós tínhamos um primo que tinha um terreno ali em São Miguel, nós ia acampar ali em São Miguel, ficava 15 dias. E uma vez nós pegamos uma temporada de dezembro, de El Ninho. Choveu direto, foi onde eu aprendi a jogar dominó. Não sabia jogar dominó, porque a gente só tinha um dominó. E a gente passava aquele transtorno, dormia na barraca e tal. Mas tudo porque era bom estar com as pessoas que a gente ama. Não é verdade? Era bom demais. Se fizesse, combinasse de volta no próximo ano, ia fazer de volta. Porque é bom estar perto das pessoas que nos amam. Um dia Jesus, é isso que Paulo está falando, que um dia Jesus, na sua glória, desceu dos céus. Ele fez uma grande viagem, na realidade, né? Se transformou numa pequena célula, entrou dentro de Maria, ficou 9 meses ali dentro. Não é verdade? 9 meses dentro do ventre de Maria, se batendo para lá e para cá. Não é verdade? Não deve ser nada confortável. Sabe por quê? Porque ele queria estar perto das pessoas que ele amava. Por isso ele fez essa grande viagem. Não é verdade? Por isso ele fez essa grande viagem. Saiu do seu lugar de glória e veio até nós, porque ele ama estar conosco. Lá em casa, né, eu amo muito pássaro, gente. Não gosto de pássaro preso. Eu tenho trauma porque meus tios, quando eu morava na casa dos meus avós, meus tios tinham um baita de um viveiro, e o meu avô tinha muita gaiola de passarinho, gente, sabiá, coleiro, e aí ficava dentro de casa, aquela casa de madeira, nos pregos assim, aqueles bichos cantavam de madrugada, aquilo era horrível. E sabe quem é que tinha que limpar as gaiolas, limpar o viveiro? O adolescente aqui, ó. Era horrível. Mas eu gosto de pássaros, eu amo pássaros. Lá em casa tem bastante pássaros, né, Sil? Eu compro milho e jogo porque eu gosto de rolinhas, né? Jogo milhos e vem um monte, elas ficam ali, eu jogo pão, arroz, eu trato deles. Então eles vêm. E eu fico observando eles, né? Toda cinzazinha, eu acho bonitinha, com um olhinho assim redondinho, né? Mas nunca eu imaginei me tornar uma igual a ela. Nunca imaginei me tornar uma rolinha. Dormir, porque quando chove, né, esses tempos aí, 50 e poucos dias de chuva, elas ficavam tudo lá molhada, né? Desconfortável, né? Desconfortável, comendo aquelas migalhas, comendo alguns vermes. Eu nunca imaginei, gente, me tornar uma rolinha. E Jesus um dia se imaginou se tornar homem. Por quê? Porque Ele nos ama. Porque Ele nos ama. E a ceia fala disso, fala da aliança do Senhor que tem com a gente. Eu estava lendo um livro, me lembrei de um livro que eu li, quando estava pensando nesse texto, e o escritor, ele fala a respeito de um comentário de um cirurgião plástico. Sei que o nome do cara, se eu não me lembro, é Maxwell, porque eu me lembrei de John Maxwell, mas não era John Maxwell, era um cirurgião plástico. Ele conta a história no livro que tinha um homem que a casa pegou fogo e seus pais estavam dentro da casa. E ele foi para salvar eles, ele enfrentou as chamas, mas ele não conseguiu. Seus pais morreram queimados e ele ficou todo deformado, ele se queimou todo. Esse homem se voltou contra Deus, se fechou para si mesmo, não queria mais que a esposa se aproximasse dele. O homem se isolou totalmente. E a mulher dele, não suportando isso, ela foi e procurou esse cirurgião plástico e contou a história do marido, mostrou as fotos do marido, falou assim, ó, eu posso dar um jeito no seu marido. Oi? Ela falou, o médico falou para a mulher, eu posso dar um jeito no seu esposo. Eu posso. Ela falou, não estou aqui para que você dê um jeito no meu esposo. Eu quero que você desfigure o meu rosto também. Porque sendo assim, se eu estou compartilhando a mesma dor dele, ele pode novamente me aceitar e deixar novamente eu participar do amor dele. Ele se comovido, ele disse, eu não vou fazer essa loucura. Ele foi até o marido, bateu o cara várias vezes na porta, sou cirurgião plástico, estou aqui, posso resolver. Então, o cara, nenhuma resposta. Ele falou, eu estou aqui porque a sua esposa foi me procurar, mas não foi procurar para dar um jeito em você, ela queria ficar igual a você, porque ela estava sentindo falta do seu amor.
ela estava sentindo falta de ficar perto de você. E o homem demorou um pouquinho, abriu a maçaneta e conversou com o médico. E daí, dali em diante eu não sei mais a história. Mas Jesus fez isso com a gente. Ele veio, Ele assumiu a forma de homem, Ele quis sofrer as nossas dores. Porque tudo que Ele quer é o meu e o seu amor. Tudo que Ele quer é que nós o conheçamos de verdade e possamos fazer aquilo que o apóstolo Paulo nos exorta a fazer: ter os mesmos sentimentos que houve em Cristo Jesus. Ele fez isso tudo porque Ele gosta de estar perto das pessoas que Ele ama. Assim como eu usei esses exemplos para vocês. E a ceia do Senhor, a morte na cruz, o Calvário, a ressurreição, ela nos fala exatamente disso. Que o Senhor pagou um alto preço para ter a cada um de nós, ter o nosso coração. Para que da mesma forma nós correspondêssemos o seu amor. Tenho uma pergunta para você nessa noite: você tem correspondido a esse amor na mesma intensidade? Ele disse: olha, que haja em vocês o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, que sendo Deus, Ele deixou sua glória, Ele abandonou tudo, todos os seus direitos, privilégios de Deus, e assumiu a forma de um ser humano, para compartilhar as nossas dores, para conhecer o nosso coração. Por isso hoje Ele é um intercessor apto para estar diante de Deus, porque Ele conhece, Ele sabe que é ser homem, Ele sabe as nossas fraquezas, Ele sabe. Jesus Cristo, Ele abandonou a sua glória, Ele deixou a sua forma divina de Deus, porque Ele gosta de estar perto das pessoas que Ele ama. Deus ama cada um de nós. E quando Ele prepara aquela ceia, e quando Ele faz e dá uma ordem aos seus discípulos que aquilo se tornasse um memorial. A ceia não é um cerimonial, gente, não é uma repetição, não é algo vazio. Ela tem que ser um memorial, ela tem que nos fazer lembrar sempre de que Jesus Cristo é, quem Ele é, o que Ele fez por nós, o que Ele quer fazer em nós, o que Ele quer fazer através de nós. A intenção de Jesus, quando fez a ceia e estabeleceu ela como uma aliança, estabeleceu ela como um memorial, foi para que cada vez que nós nos reuníssemos, ainda nós não temos essa cultura, né? E cada vez nos reunirmos, né? Nós temos essa cultura de uma vez por mês, mas a intenção era que cada vez que os cristãos se reunissem, pudessem lembrar desse amor, a ponto de se constranger e nunca mais ir atrás de outros amores, nunca mais se prostituir com outras coisas, com as coisas desse mundo, mas sim guardar o seu coração para Ele, somente para Ele, ser fiel a Ele, ser fiel àquilo que a Bíblia fala, aquilo que a palavra de Deus relata, os mandamentos do Senhor. Meu irmão, eu tenho uma pergunta: será que nós temos correspondido? Será que nós temos olhado para a palavra do Senhor e temos realmente colocado no nosso coração, proposto no nosso coração sermos fiéis a esse Jesus que um dia morreu, que um dia saiu da sua glória, que um dia Ele veio até nós para estar conosco? Nós precisamos nos apaixonar outra vez, ou mais e mais, por Jesus. Nós precisamos perder o nosso sono por Ele. Nós precisamos de verdade corresponder a esse grande amor, nos tornando semelhante a Ele em tudo. É possível, senão não estava escrito ali, porque Deus nunca ia nos dar algo que não fosse impossível de nós vivermos ou fazermos.
Então é possível sim, esse foi o sonho de Deus, fazer de nós filhos semelhantes ao seu Filho Jesus. Mas muitas vezes parece que nós nos esquecemos. Nós temos que cear mais. Nós temos que nos lembrar mais. De Jesus. Porque pode acontecer de Jesus apenas se tornar uma religião dentro de nós. De fazermos tudo de forma vazia, viver uma vida no pecado, distante de Deus e acharmos que estamos perto dele. E não é isso que Deus sonhou para mim e para você. Deus sonhou que o nosso coração estivesse incendiado de amor por ele. E estivesse todo dia desejoso por ele. Gente, você não é dessa terra. Jesus Cristo não salvou você para você viver nessa terra, para você criar raízes nessa terra. Se você fizer isso, é uma escolha de você, mas um dia na glória você nunca vai poder dizer diante de Deus: tu não me amasse. Que nem aquele povo de Malaquias. Do que o Senhor tem nos amado? Não é verdade? Do que o Senhor tem nos amado? Dando a Deus sim uma adoração, mas uma adoração michuruca. Dando a Deus sim, nós podemos viver na terra sim, dando a Deus pouco, mas Deus não quer pouco, Deus quer tudo. A maioria dos reis de Israel não, de Judá, porque todo mundo foi ruim, né? No reino do norte, não tem um rei bom. Mas é interessante que alguns falam que eles pecaram porque deixaram de buscar a Deus com inteireza de coração. Buscaram, mas pela metade, em partes. E Jesus não é uma coisa que vivemos em parte, não podemos vivê-lo em parte. É um engano da nossa alma, é um engano nosso, porque Jesus ele é vivido na totalidade. Jesus, ele é uma pessoa, ele não é uma lenda, não é um mito. E viver a verdade é uma pessoa. Ele disse: eu sou o caminho, também é uma pessoa, eu sou o caminho. E nós não podemos, irmãos, cair nesse engano de um dia chegar diante da glória, o dia que Jesus voltar, ou o dia que nós cessarmos os nossos dias nessa terra e termos uma grande surpresa, não estarmos habilitados a entrar no reino de Deus. Tudo porque nós não buscamos aqui na terra Deus intensamente. Tudo porque aqui na terra nós não nos revestimos do mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, que abandonou tudo para viver a vontade do Pai. É fácil nós podemos nos embriagar com essa terra, com o vinho dessa terra. Por isso nós temos que tomar cuidado. O apóstolo João diz: não ameis o mundo e nada que nele há. Tiago ainda vai muito mais longe. O apóstolo Tiago, ele é mais radical. Ele diz que todo aquele que se torna amigo do mundo se torna inimigo de Deus. João é mais amor, né? Mais carinho, né? Diz: olha, não ameis o mundo, nada que nele há. Mas Tiago já dá-lhe um... olha, todos aqueles que amaram o mundo se torna inimigo de Deus. Que se torna amigo do mundo se torna inimigo de Deus. Tudo porque Jesus nos quer só para Ele. Fala para a pessoa que está do seu lado, olha nos olhos dela, ali dentro dos olhos dela, e diga assim: ó, Jesus quer você só para Ele. Só para Ele. Só para Ele. Ele não quer dividir você com o vício, Ele não quer dividir você com a prostituição, Ele não quer dividir você com a mentira, Ele não quer dividir você com o engano, Ele não quer dividir você com a religiosidade. Ele não vai te dividir. Ou nós somos totalmente dele, ou nós não somos. Não sou eu que estou falando, não fique bravo comigo, porque é a Bíblia que fala isso. E se nós cremos que a Bíblia é a palavra de Deus, não é verdade? A palavra de Deus fala isso. Jesus Cristo, Ele fez de tudo para estar conosco. Fez uma viagem, se transformou, né? E quis também nos tornar parecido conosco. Tudo porque Ele nos ama.
E nós temos dificuldade em entender isso. Temos muita dificuldade, gente, de verdade, de entender essa profundidade desse amor. É tão forte que até o apóstolo Paulo ora para que a igreja entendesse a altura, a profundidade, a dimensão do amor de Deus, que está em Cristo Jesus. Nós temos dificuldade de nos lançar esse amor, de confiar nesse amor. Nós ficamos meio ressabiados, né? Muitos de nós, a grande maioria, fica meio ressabiado, né, Jonathan? Mas nós precisamos ousar e nos abrir na totalidade para esse amor, e permitir que esse amor transforme de vez o nosso coração. Permitir que esse amor mude, transforme de vez a nossa vida, o nosso estilo de vida, a nossa conduta, a nossa postura diante das pessoas, a nossa postura diante de Deus. Só o amor de Deus pode provocar essa transformação, mas nós precisamos de vez deixar isso acontecer dentro de nós. De vez, reconhecendo, nos humilhando, nos quebrantando diante de Deus, chorando, com lágrimas, diante de Deus. Dizer: Deus, olha, eu quero isso para mim, eu quero ser livre, eu quero viver sem medo. Não é verdade? Às vezes a gente tem tantos medos, preocupações. Isso é um grande sinal que não somos aperfeiçoados no amor de Deus, porque o perfeito amor lança fora todo medo. Nós precisamos conhecer profundamente Jesus. Nós precisamos entrar em comunhão profunda com a pessoa de Jesus Cristo e permitir que esse amor nos constranja, permitir que esse amor nos deixe constrangidos e dizer: Deus, é verdade, o que eu estou fazendo com a minha vida, o que eu estou fazendo contigo. O que eu tenho feito contigo, Senhor? Estou te entregando. Pôncio Pilatos fez isso. O cara que teve a maior oportunidade na face da terra, teve Jesus na mão dele, por medo da pressão do povo. Fique com ele. Entregou. Entregue Jesus. Lute para conhecê-lo mais e mais profundamente. Meu irmão, você só conhece Jesus tendo vida diária com a palavra de Deus e uma vida diária de secreto, oração em secreto com Deus. Não tem outra maneira. Você só conhece Jesus profundamente lá no teu quarto, quando você pega essa palavra, você começa a lê-la, você permite que elas entrem no seu coração, se tornem verdades. Jesus Cristo fez de tudo para estar conosco. Será que temos feito alguma coisa para estar com Ele? Será que tem deixado as formas antigas, os jeitos antigos, os pecados para estar com Ele? Haja em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, que sendo perfeito igual a Deus, Ele se esvaziou, gente, deixou a sua forma e veio. E o mesmo convite é feito para nós, para deixarmos a nossa velha vida, a nossa postura, a nossa natureza antiga e nos lançarmos no desafio de ser uma nova criatura, de buscar ao Senhor, de ser fiel até o fim, não pela metade, gente. Porque só aqueles que forem fiel até o fim receberão a coroa da vida. Só aqueles que são fiéis até o fim. E tudo que nós vemos hoje em dia são pessoas que começam muito bem, mas na metade do caminho se cansam, deixam de alcançar a promessa de Deus. Entramos numa zona de conforto, num lugar que diz: não me tira aqui, me deixa aqui, não quero ir além disso. Que nem o pai de Abraão lá, o Terá,
foi em rumo a Canaã, e na metade do caminho parou lá em Paran, sei lá o nome do lugar, é o nome assim. O cara fez o seguinte: ele poderia ter chegado na terra da promessa, mas ele chegou na metade do caminho, fez a sua casinha ali, disse: não me tira daqui, deixa, aqui tá bom. O bom é inimigo do perfeito. Tá bom, deixa assim. É inimigo do perfeito. Deus quer que sejamos perfeitos, não bom. Anda na minha presença e ser perfeito. Queridos, o Senhor se esvaziou. E o mesmo convite é feito para mim e para você, de deixarmos o Ricardo deixar o Ricardo carnal, o Ricardo terreno, abandonar e se lançar nesse amor tão profundo que o Senhor se expressa na sua palavra, na ceia do Senhor, se entregando, morrendo por nós, entregando a sua vida por mim e por você, para que sejamos felizes, para que estejamos sempre junto com Ele. Não se turbe o vosso coração, creis em Deus também, creis em mim. Na casa de meu Pai há muita morada, se não for assim, não teria vos dito: vou preparar um lugar. Mas Ele voltará. Para quê? Para que nós sempre estejamos perto dEle. Foi para isso que Jesus veio, deixou a sua glória, veio viver a nossa dor, assumiu a nossa forma, comeu a nossa comida, bebeu da nossa água, morou, fez tudo, viveu cada um de nós. Para quê? Porque é bom estar com as pessoas que amam. Essa é a ideia do Senhor. É bom, né? Era muito bom quando nós saímos em viagem. Era desconfortável, gente, muito desconfortável, muito ruim. Mas quando se encontrava, olhava olho no olho, brincava. Tinha uma araucária no cercado deles, fazia essa pecada, botava pinhão. Aquilo valia, aquilo era o êxtase. Ficava conversando de noite. Eu amava, não tinha zoológico, e nós íamos, toda vida que ia para lá, a gente ia no zoológico, dar um passeio público. Porque era bom estar com as pessoas que amam. E essa foi a ideia de Jesus: é bom estar com eles, então eu vou virar um embrião, vou ficar 9 meses na barriga de uma mulher, vou fazer essa viagem por eles. Eu quero estar com eles. Eu quero estar com eles. Jesus quer estar comigo e com você todos os dias. Mas será que todos os dias queremos estar com Ele? Será que todos os dias queremos estar com Ele? É uma coisa para se pensar, gente. É uma coisa para se pensar. Como temos correspondido a esse amor tão grande, tão tremendo, que o Senhor tem por nós, que eu não consigo expressar na dimensão nem a metade do que está escrito ali. Mas eu creio que o Espírito Santo vai mover essa palavra no seu coração. Queridos, não viva uma vida distante do Senhor. Não viva uma vida diária vivendo a sua própria vontade, vivendo para o seu próprio prazer. Viva para Jesus. Viva para agradá-lo. Viva para satisfazê-lo. Sendo assim, você vai ser muito feliz, de verdade. Viva para agradar o Senhor. E as outras coisas, Ele garante, vai ser acrescentada. Ele vai à frente. Está difícil? Ele vai à frente, endireitando os caminhos tortos, quebrando as portas de bronze. Ele é aquele que vai na frente, preparando o caminho. Eu iniciei esse culto com Isaías 40, quando a nação de Israel disse que Deus havia se esquecido deles, que Deus não estava nem aí para aquilo que eles estavam vivendo.
Então Isaías disse: espera aí, o Deus eterno não se cansa nem se fadiga. O que vocês estão dizendo? O que vocês estão dizendo? Vocês estão cansados? Confiem nele, esperem nele. Vocês vão subir com asas de águia. E esse confiar, gente, não é apenas, eu confio. Não. Como eu expresso essa confiança? Vivendo a palavra dele todos os dias. Aí eu estou confiando em Deus. Pode tudo cair ao meu redor, mas eu estou ali, obedecendo cada parte da sua palavra. Isso é confiar em Deus. E isso nos renova. Não é, eu confio, eu tenho pensamento positivo. Não. É obediência à palavra de Deus. Como que eu confio, como que eu espero? Todos os dias vivendo Cristo. Uma hora Ele se manifestará na minha vida e mudará toda a realidade que estou vivendo. Para a glória de Deus. É isso que Isaías está falando. Olha, vocês que estão pensando que Deus não está nem aí para vocês, espera aí. O Deus eterno, Ele não se cansa e nem se fadiga. Vocês sim, caem, tropeçam, se fadigam. Por mais jovens e mais robustos que sejam, vocês pisam na bola. Mas Deus não. Mas eu digo para vocês, se vocês confiarem em Deus e esperar nele, vocês renovarão as suas forças. Aí sim vocês correrão e não se cansarão. E não se fadigarão. Então, meu irmão, não pense que Deus não está aí, nem aí para você. Ele fez uma viagem por mim e por você, veio a essa terra, assumiu a nossa forma, viveu as nossas dores, para estar com a gente. Então não duvide do amor de Deus para a sua vida. Creia nele apenas, e Ele vai mudar toda a sua sorte, em nome de Jesus Cristo. Amém? Glória a Deus.